Olá, pessoal. Meu nome é Luísa Romão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e de partilhar um pouquinho da minha caminhada, da minha poesia nesse módulo do Motirô. Então, eu queria começar isso dando um salve para todo mundo que está assistindo esse vídeo e agradecer especialmente Marise e toda a equipe técnica da escola que tem feito esse trabalho tão importante, né, de pensar a escrita criativa e os procedimentos literários, porque muitas vezes a gente só tem contato com o escritor já na obra, né, e tem esse descobrir um pouco de como que o processo, né, como que as escrituras, a poesia se dá, que eu acho que é muito rico. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho o módulo, por exemplo, do Antônio Prata, e foi maravilhoso ouvir ele falar de como que ele escreve, de onde que vem as inspirações, os autores e as autoras que ele lê. Para mim foi uma experiência, assim, como participante muito gostosa. E eu espero que vocês também tenham um pouquinho desse frescor, desse estímulo ao longo desses encontros. O tema do módulo é poesia e performance. Eu escolhi porque é um tema que, de certa forma, permeia grande parte da minha obra, né? Na verdade, eu sou uma poeta que vem do teatro. A minha formação é como atriz, né? Eu saio de Ribeirão Preto para São Paulo em 2010 para estudar artes cênicas. Estava lá me formando em direção teatral, com planos de entrar na EAD, que é a Escola de Arte Dramática, que é uma escola de formação de atores e atrizes, né, de intérpretes. E em determinado momento eu conheci os slams. E isso foi uma grande reviravolta na minha vida. Isso se deu lá no finzinho de 2013, que foi a primeira vez que eu colei no Slam da Guilhermina. E desde então eu tenho investigado muito essa poesia que é feita no encontro, né? Essa poesia que não dissocia palavra e voz, significado e som. Essa poesia que tem uma dimensão pública que é essencial. Aquela em nome de quem? A borracha vira bala e perversidade, qualidade de bem. Inclusive aí fazendo parênteses, né, para quem não nunca colou, não sabe o que é o slam, são batalhas de poesia que surgiram na década de 80 em Chicago, foram criadas pelo Mark Smith em conjunto, em diálogo com vários artistas da cena estadunidense daquele momento, como a Patricia Smith. As regras são muito simples. São poemas de até 3 minutos, sempre autorais, e que não é permitido nem acompanhamento musical, nem figurino, nem objeto. Ou seja, é a poeta, ou poeta e poete e o microfone. Né? Isso quando tem microfone, porque muitos dos slams, principalmente no Brasil, acontecem no espaço público. Né? Isso é uma particularidade do slam brasileiro. Na gringa, a maior parte acontece ou em teatro, em associações de bairro, em espaços culturais, em bares, e o slam no Brasil, especificadamente, né, vai acontecer no espaço urbano, em praças, saídas de metrô, terminais de ônibus. Isso é algo que começa com o slam da Guilhermina e que vai, de certa forma, fundar, né, uma escola, um jeito de se fazer slam no Brasil. Então, a minha experiência como poeta vai passar muito pela vivência nesses movimentos, tanto de slam quanto de sarau, né, e outros tipos de poesia falada, espaços de microfone aberto, espaços de experimentação performática. Uma das coisas mais legais nesse movimento é que, de fato, borra um pouquinho a fronteira entre quem é o artista e quem é o público, entre quem é a poeta e a espectador, né? Então, são movimentos que eles estimulam muito que todo mundo fale, pegue o microfone, se coloque, experimente. Nesse sentido, tem um caráter pedagógico de educação não formal que forma uma geração, né, de poetas desde aí das últimas décadas. No meu caso, então, em 2014, eu publico Coquetel Motolove, que é um livro independente, publicado pelo Selo do Burro, que é um selo editado pelo Daniel Michoni, que inclusive é o criador do Menor Slam do Mundo, porque no Brasil a gente tem essa modalidade de poemas curtos, de até 10 segundos. É um livro que tem bastantes poemas nesse formato de até 3 minutos, poemas que têm um endereçamento bastante marcado e que começam a discutir um pouquinho algumas questões de gênero. Principalmente um poema que é Ser virgem está muito além de um ímen, da palavra ter ou não ter hífen, barro úmido, humus, riumas, homas, homens, homens.
Eu não nasci das tuas costelas. Eu vim ao mundo pelas mãos de alguma obstetra, filha de mãe, mulher, donzela. Não a bela pequena adormecida, caperucita roja, no. Eu sou filha da outra, da que tem suor, sangue e leite, que labuta com 2 filhos nas costas e um no peito. O poema continua, depois quem quiser dá para procurar ele aí nas redes sociais. E em 2017 eu publico o Sangria, que também é um livro publicado e editado pelo Selo do Burro, com o projeto gráfico do Daniel Michoni. E esse livro surge um pouco da demanda de pensar o Brasil, né, desde a perspectiva da violência de gênero. Então eu percebo que eu tenho batalhado muito, e eu estava circulando muito nos slams e nos saraus com poemas que vão discutir a cultura do estupro, a questão do feminicídio, da criminalização do aborto. E eu penso, pô, eu vou tentar organizar isso num livro com uma narrativa só. Então é um livro que ele tem essa estrutura de um calendário, são 28 poemas, 28 dias, e cada poema ele é acompanhado de uma fotografia, que são fotos do meu corpo, costuradas com linha vermelha e materiais metálicos, como prego, espelho, arame, chave, colheres, enfim. É um livro que busca, então, pensar o corpo feminino como um dos territórios em que a colonização se dá, né? Então, tem um dos poemas, por exemplo, que é a América, que diz: uma mulher não é um território, mesmo assim lhe plantam bandeiras. Mais do que nuvem, menos que pedra, uma mulher não é uma estrada. Não lhe penetre as cavidades com a fúria de minerador hispânico. O ouro que brota da tez é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, ainda que forçada à sombra. Esse é o poema do dia 5, chama América. E é um projeto que, por ter esse caráter multimídia, também na época eu produzi em parceria com várias artistas, vídeos poemas, intervenções urbanas com dança, lambe-lambe, performance. É um projeto que eu acabo circulando bastante. É uma edição bilíngue, com tradução da Martina Altalef para o espanhol. E eu trabalho com ele de 2017 até 2019, mais ou menos, que é quando eu me debruço no Também Guardamos Pedras Aqui, que foi publicado pela editora Nós, que talvez seja o meu livro que esteja um pouquinho mais em visibilidade nesse momento, pela questão do prêmio ano passado, que é um livro que vai reler a Ilíada, né? E pensar como que a literatura ocidental escolhe como pedra de toque, como primeira pedra desse grande monumento, a narrativa não de uma guerra, mas sim de um massacre. Isso é algo que me atravessa muito quando eu li a Ilíada pela primeira vez, né? Perceber como que você tem um poema que é uma lista infindável de cenas e descrições de morte, de cenas e descrições de formas de subjugar o outro, de causar dor a outra, de violentar, de torturar, enfim, de negar a diferença e a alteridade. E naquele momento eu fiquei muito pensando, é sério que o Ocidente vai escolher essa narrativa como o fundamento de noções de democracia, de política, de humanidade, né? E noções que seguem sendo colocadas como canônicas e que chegam para a gente, pensando aí numa perspectiva da América do Sul, via um processo brutal de colonização, né? É esse mesmo o cânone que a gente até hoje referencia e reverencia, né? Então essas são algumas das questões que eu coloquei em marcha no Também Guardamos Pedras aqui, pensando o tempo inteiro essa tradição greco antiga e algumas questões da contemporaneidade, né? Até porque essas tecnologias de morte que estão lá no Homero, elas seguem se aperfeiçoando e causando uma devastação, uma destruição completa, né? Vídeo que está acontecendo agora, nesse momento, na faixa de Gaza. E meu último livro, que foi publicado ano passado, é o Nadine, que é uma publicação em parceria com a Quelônio, que é um livro que tem um formato que eu gosto bastante, que a gente tinha essa ideia de que o livro fosse quase que uma caderneta de detetive, vocês já vão entender por quê. Então ele é costuradinho na margem, ele tem esse papel craft, em formato um pouco de caderno, e o título ele foi carimbado à mão, um a um, para a gente pensar essa ideia de um arquivo policial, né? Por quê? Porque é uma narrativa investigativa.
É a história de uma jovem que é assassinada, e aí é o defunto dela que vai investigar o próprio assassinato. Então eu tinha um pouco o desejo de trabalhar essa tradição de poesias não, de narrativas policiais, que muitas vezes reiteram o lugar da mulher como cadáver, né? Tem essa representação um pouco complicada, para dizer o mínimo, né? As mulheres em geral só são cadáveres, as mortes são muito espetacularizadas, especialmente as vítimas de feminicídio ou de violação sexual tem quase que uma segunda violência na forma como essa morte é representada, como essa violência é trabalhada, e ao mesmo tempo é uma tradição literária que muitas vezes também reforça um ponto de vista conservador de restauração da ordem, né? Emulando muitas vezes a polícia, emulando a figura da justiça, né? Como se fosse com a resolução de um crime, você resolvesse todas as questões que são muito mais complexas. Isso especialmente nas questões de gênero, a gente sabe que são pouquíssimos os casos que são de fato resolvidos, que você tem algum tipo de reparação, né? E, enfim, a conta não fecha. E aí no Nadine eu tentei trabalhar isso com poesia. Então o livro em verso, você tem sonetos, você tem poemas que têm uma estrutura até mais rígida e que vão trazer essas questões à tona. Eu estou lendo um poema de cada livro, né? Faltou do Pedras e faltou do Nadine. Vocês querem? Aquelas que perguntam para a gravação, eu sei que ninguém vai me responder, mas eu imagino, espero que se você já chegou até aqui na gravação, você queira. Do Também Guardando as Pedras Aqui, eu vou ler um pequenininho, que é pro Aquiles, que diz o seguinte: Oié, eu aceito, oié, eu digo sim, mas antes me mostre seu calcanhar. E do Nadine, eu vou ler um pedacinho que é bem no meio, quando ela tá. Porque ela tem uns aliados vivos, então os vizinhos dela ajudam, toda a narrativa se passa no prédio, e ela tem uma aliada morta também, que é a Lana Juarez, que era uma performer. Tchan, 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 já é algo que a gente vai desenvolver na oficina, questão de programa performativo. E a Lana diz, é um poema que faz referência à Lana, que é essa aliada morta dela. São infindáveis as comparações entre fogo e desejo. Amor que arde sem se ver e coisa e tal. Põe-me em chamas e coisa e tal. Com 12 anos, Toninha já manuseia extintores. Com 32, o ex-namorado de Lana embebedou em gasolina. Alguns disseram crime passional e coisa e tal. Bom, dito isso, e me apresentando um pouquinho mais, bora falar, né, do que eu pensei para esse curso aqui no Motirô. Como vocês puderam ver, né, a performance está sempre muito presente na minha poesia, seja como o local onde eu realizo plenamente esses poemas, seja como uma espécie de programa performativo para gerar, né, essas escrituras. Então, minha ideia durante o módulo é hoje a gente trabalhar ainda um pouquinho, algumas questões um pouquinho mais teóricas sobre esse trânsito entre oralidade e escrita, pensando como que isso, ao longo da história, foi hierarquizado e como isso também tem um vínculo com o poder instituído, né? Como que essa hierarquia que coloca a escrita muitas vezes como local do conhecimento, da sabedoria, da ciência, em detrimento da oralidade, é algo que acontece em um momento bem específico, né, do pensamento ocidental. Então, a gente vai ter aí algumas referências mais teóricas, umas citações. No próximo encontro, a minha ideia é abordar algumas figuras de linguagem que vão trabalhar a dimensão sonora do poema. Então, a gente vai ver aliteração, rima, paranomásia. Não se assustem, esses nomes são, assim, terríveis, mas eu prometo que vamos esforçar para tornar a coisa um pouquinho mais divertida. E, além disso, também passar por alguns elementos técnico-formais, como, por exemplo, ritmo, entonação, velocidade, isso que a gente vai chamar de elementos performanciais não contabilizáveis e que formam o poema oral tanto quanto a palavra, né, ou o significado. Então, isso é o que eu pensei para o próximo encontro. Vai ter já um procedimento de escrita para casa. No terceiro, a gente compartilha um pouco desses escritos e a gente vai pensar a performatividade da letra na página. E aí a gente vai ver como alguns poetas, alguns poetas ao longo da história vão pensar essa mancha gráfica, vão pensar como que a forma como eu escrevo e disponho a palavra no papel também
significa. E no último encontro, a gente vai pensar as intersecções entre a poesia e a performance arte, né? E, por fim, eu vou passar aí alguns procedimentos de escrita, pensando a ideia, por exemplo, de programa performativo, que é um conceito da Eleonora Fabião. Inclusive, vou passar um artigo dela e também pensar isso com um outro ensaio da Bernadette Maia. Então, esse é um pouquinho aí o trajeto pedagógico que eu pensei para esses encontros. Para hoje, como eu comentei, vai ter esse momentinho um pouquinho mais teórico. Vou colocar aqui as citações para vocês poderem ir acompanhando. E depois, quem quiser comentar, a gente começa o próximo com um momento de debate sobre essas referências. Então, gente, para começarmos a pensar nesses trânsitos entre oralidade e escrita, eu gostaria de retomar uma frase clássica do latim, que é scripta manem verba vola, que quer dizer algo como a escrita fica, as palavras voam. Não sei se vocês já chegaram a ouvir essa expressão em algum contexto, do tipo, é melhor a gente deixar isso daqui registrado, porque palavra falada, né, assim, voa, as palavras voam, então é melhor deixar isso garantido aqui, ó, registrado, documentado. E tem um escritor argentino, o Alberto Mangel, que ele vai pontuar como que essa frase, na sua origem, na verdade, ela era um elogio à palavra falada, né? A palavra escrita, ela estava lá morta, ela estava silenciosa na página, enquanto que a palavra falada, ela tinha asas, que podia alçar voos, ela podia, enfim, extrapolar essa dimensão estanque da escrita. E é muito curioso, né, como que ao longo dos séculos esse adágio ele vai tendo uma inversão de significados. Então, a gente passa por um processo que vai desacralizar a oralidade e vai legitimar a escrita como um locus da legitimidade, do poder jurídico, da garantia. E se a gente pensar a escrita nesse sentido, nessa hierarquia como algo que pouco a pouco vai suplantando a oralidade, eu gostaria de trazer dois autores, na verdade são três, que pensam isso desde uma perspectiva latino-americana. Um deles é o Cornejo Polar e o outro é uma dupla de autores que é o Aguilar e Câmara. O Gonçalo Aguilar, junto com Mário Câmara, num livrinho que é super bacana, que chama A Máquina Performática, a literatura no campo experimental, eles vão pensar como que a escrita, enquanto poder legal, vai se vincular a essa empreitada colonizadora nas Américas. Então eles dizem o seguinte: há um documento excepcional sobre a constituição do espaço no Brasil, a Carta do Achamento de Pero Vaz de Caminha, que deixa ver o vínculo inquebrantável entre escrita e conquista, entre medição do território e posse da terra. Não por acaso, Caminha era escrivão e contador dos negócios portugueses. A Carta de Caminha é um documento de produção de estatalidade. Não só os conquistadores põem em cena nessa primeira chegada seu domínio sobre o outro, mas também, com a escrita, se apropriam de territórios, produzem autoridade e fundam tempos e espaços. Fecha aspas. Nesse sentido, a escrita, enquanto um documento fixo e imutável, ela serve para a expropriação da terra, né, para a delimitação do território. Ela funda essa noção de estatalidade. E junto com a divisão, com o controle e a categorização dos recursos naturais, o poder colonial vai desqualificar e estigmatizar todos os outros saberes que, através da oralidade, se manifestavam, né? E eles vão impor a letra escrita como o poder por excelência, né? A letra vira a representação desse poder colonial. Não à toa, né, o Aguilar e Câmara falam da Carta de Pero Vaz de Caminha. Também a professora e dramaturga, poeta Leda Maria Martins vai apontar que, abre aspas, o domínio da escrita foi instrumento na tentativa de apagamento dos saberes considerados hereges e indesejáveis pelos europeus. Fecha aspas. Ou seja, a escrita chega de uma forma a bombardear os saberes locais, né? E conjuntamente a Carta de Pero Vaz de Caminha,
que de certa forma emula, né, essa criação de estatalidade através da escrita, a gente tem um outro documento que vai aparecer como sinônimo da verdade do poder nessa empreitada colonial, que é a Bíblia, né, que é um texto escrito, um livro que vai aparecer subjugando, violentando, né, impondo-se sobre todas as práticas, culturas e religiosidades indígenas e afrodiaspóricas, e que vai ser alçado como esse livro do saber absoluto e um livro a ser seguido. Já o Cornejo Polar, no livro O Condor Voa, Literatura e Cultura Latino-Americana, ele vai focalizar não mais o Brasil, mas uma parte do território andino, a gente está falando de Bolívia e Peru, e ele vai analisar especificadamente um episódio, que ele vai chamar de episódio de Cajamarca, no qual a gente tem um padre que exige a submissão do então imperador Inca ao domínio do rei da Espanha. Então é uma cena que ele vai entregar a esse imperador uma Bíblia, né, e exigir que o imperador se converta ao catolicismo. Como forma de convencimento muito mais calcada no misticismo e nessa ritualística, né, do poder do que na razão, uma vez que o texto da Bíblia já está escrito em latim, então, ainda que o imperador Inca fosse letrado, ele não teria como ler aquilo que estava escrito. E mais do que isso, a maior parte dos espanhóis que estavam nessa empreitada colonial eram espanhóis que não tinham acesso à alfabetização. Nesse período, a gente está falando de um período que ainda eram poucas as pessoas que sabiam ler. A gente tem, de novo, essa cena da Bíblia, né? Ou seja, da palavra escrita como o locus do poder colonial. O que acontece? O sacerdote entrega a Bíblia e o imperador Atahualpa arremessa ela no chão. E isso é uma cena que vai ser muito retomada, tanto em crônicas daquele período, quanto em representações teatrais da cultura andina. E aí, sobre isso, o Cornejo Polar diz o seguinte, abre aspas, a escrita ingressa nos Andes não tanto como um sistema de comunicação, mas no horizonte da ordem da autoridade, quase como se o seu único significado possível fosse o poder com P maiúsculo. O livro, concretamente, como se disse, é muito mais fetiche que texto, e muito mais gesto de domínio que ato de linguagem. Como tal, deixa fora do jogo a oralidade indígena, órfã de uma materialidade que pudesse confirmar sem atenuante sua própria verdade, e como diluída, em algumas vezes, que a memória, a das crônicas hispânicas, já que as quechuas evitam o tema, recolhem sem interesse, quase com afetado desalinho. Em outras palavras, o triunfo inicial da letra é nos Andes a primeira derrota da voz. Cornejo Polar, por meio desse exemplo, ele vai elaborar o que ele chama de conceito de grau zero de interação entre oralidade e escrita. Mas essa distinção, ela acaba sendo matizada, né, pelo próprio autor, ao reconhecer que entre os extremos existe, abre aspas, uma larga e complicada franja de intersecções. Tudo faz supor que na América Latina essa franja é excepcionalmente fluida e complexa. Fecha aspas. Então, nessa cena da Bíblia, por exemplo, a vitória da escrita, ela se mostra uma vitória provisória, que vai necessitar da voz e de aspectos performanciais para sua consolidação. Então, ao mesmo tempo que você tem a Bíblia, ou seja, a escrita como o objeto da verdade, é muito necessário que essa palavra seja vocalizada nas missas, que exista a ritualística do batismo, né, que exista a performance da conversão ou da cena da confissão, por exemplo. Né? Isso é algo que tem um outro autor que eu gosto bastante, Camila Dendolar, que ele vai trabalhar a partir da ideia de viva voce. Tem um textinho dele, um artigo chamado A Política da Voz, na qual ele analisa que, ao mesmo tempo que o Ocidente ele recalca, ele dociliza a oralidade, né, colocando a escrita como locus do poder, em alguns casos específicos, em geral atrelado às instituições do poder, ou seja, à educação, à igreja e ao jurídico, ele vai precisar da voz para autenticar a letra. Então, por exemplo, não basta que um padre escreva eu vos declaro marido e mulher.
ele tem que falar isso em voz alta. E ao falar isso em voz alta, essa sentença ganha um poder performativo, porque ela transforma a realidade. O mesmo acontece, por exemplo, durante um julgamento. O júri não fala é culpado ou é inocente, não escreve, desculpa, é culpado ou é inocente. É preciso isso ser proferido em voz alta. O mesmo com os testemunhos. O testemunho precisa ser feito em presença, ou seja, uma pessoa não pode mandar o seu testemunho por escrito, ela precisa estar lá performando e dando esse testemunho em voz alta. Então, é um equilíbrio que é bem complexo, né, entre letra e voz, entre oralidade e escrita. E nesse sentido, agora voltando um pouco dessa volta gigantesca para o campo da literatura, nos últimos séculos a gente tem uma hegemonia do livro. Né? O livro se torna por objeto por excelência da literatura. Isso desde de Gutenberg, da imprensa. Então, acaba sendo o suporte que a gente mais vê. Porém, ainda que a gente esteja falando da literatura escrita, parece que em determinados momentos ela precisa passar por esse momento de comunhão e de vocalização para que a gente certifique de que a gente leu aquilo. Então, quando a gente está falando da sala de aula, por exemplo, não basta que o aluno tenha lido, ele precisa depois discutir em sala aquilo que ele leu. Né? A gente mesmo, quando está na academia, fazendo mestrado, TCC, doutorado, você fica lá 3 anos, 2 anos e meio só escrevendo, mas depois você precisa defender em voz alta a sua tese. Né? E no campo da literatura mais ficcional, a gente tem tido nos últimos anos uma retomada de eventos que, de certa forma, mediatizam a figura do autor, da autora, né? De autorie. Então, com lançamentos, são os autores que leem os próprios audiolivros, que fazem leituras e lançamentos ao vivo, gravam textos. Isso eu estou pensando em prosa. Se a gente entrar, então, agora, de fato, né, no campo da poesia, isso tem rolado um boom nos últimos anos, e no Brasil mais assim do que em outros lugares, de movimentos que têm retomado a voz e a performance como local do fazer poético. Né? Seja com os slams, com saraus, com videopoesia, com performance, ou seja, a gente está tendo aí uma retomada da voz como, enfim, como o lugar do poema. É óbvio, gente, assim, eu sou uma poeta isso da oralidade, mas vocês viram que eu tenho um monte de livro publicado. A gente não quer abolir a escrita, né? Não é que a gente está falando, gente, a gente não vai publicar. Pelo contrário, inclusive, se você olhar muito para os movimentos de saraus e slams, muitos desses coletivos têm selos editoriais, publicam antologia, vão repensar, inclusive, formatos de livro, como vocês viram, né? Plaquete, livro que abre para cima, livro com ilustração, livro com QR Code, livro que você vai destacar e aí vira um postal, enfim, vão pensar a escrita, mas desde esse lugar que não apaga a oralidade, ou seja, que seja um fluxo tradutório entre letra e voz, e não mais só uma hierarquia, né, da escrita suplantando a oralidade e a performance. Isso é um pouquinho o que eu pensei para a gente começar e pulpitar algumas ideias, então trazer Leda Maria Martins, Aguilar e Câmara, Cornejo Polar, Alberto Mangel. Vamos continuar nos próximos encontros, tendo também esses momentos um pouquinho mais teóricos, inclusive se vocês quiserem já deixar comentários do tipo, Lu, gostamos disso ou não, Lu? Vamos só para a prática, eu estou super aberta para a gente criar aí uma didática que seja frutífera para vocês. E estou, enfim, empolgada para a gente mergulhar nessa perspectiva dessa história corporificada, né? Desse saber que é compartilhado no encontro, dessa poética que é reescrita na respiração, que é vivenciada na voz, que é embalada pelo gesto e alçada na ponta dos pés. Então, tá aí o convite para a gente adentrar o spoken word brasileiro, adentrar algumas possibilidades da palavra falada e escrever, quando a gente for colocar a caneta no papel, não só a partir da dimensão semântica das palavras, mas da pluralidade das escritas do corpo e da voz. Uma vez que, para terminar o nosso encontro, eu vou chamar mais uma vez a Leda Maria Martins, uma vez que, abre aspas, escrever é assim inscrever no corpo, que dança, vozeia, canta e tamborila o tempo constituinte das espirais. Fecha aspas.
Muito obrigada, gente. A gente se vê semana que vem.